Olá, está começando mais um vídeo de literatura e hoje eu vou continuar a falar sobre o modernismo no Brasil, a primeira fase. Falo hoje sobre Mário de Andrade, esse escritor que foi apaixonado pela cidade de São Paulo, onde nasceu em 1893 e faleceu em 1945. Mário de Andrade é considerado um dos maiores escritores do modernismo brasileiro. Foi poeta, romancista, crítico literário, musicólogo, folclorista. As suas diferentes ocupações refletem a variedade de sua obra. Esse autor dá preferência pela cultura brasileira, pelo folclore nacional, pela língua próxima ao falar do povo. Há um distanciamento do português formal, como ele mesmo afirma na obra Paulicéia Desvairada: eu escrevo brasileiro. A obra Paulicéia Desvairada é a primeira obra modernista de Mário de Andrade, onde ele analisa o espantoso crescimento da cidade de São Paulo e todos os seus elementos. É uma obra de caráter polêmico, provocativo, o que caracteriza bem essa primeira fase do modernismo no Brasil. O prefácio da obra Paulicéia Desvairada, conhecido como prefácio interessantíssimo, não fala sobre o livro, mas sim fala sobre a literatura de forma geral. É uma espécie de manifesto poético em versos livres. Mário de Andrade é bem mais que um escritor, é um pesquisador e conhecedor de um vasto painel do Brasil. Isso se percebe tanto na prosa quanto na poesia. No poema Descobrimento, que está na obra Clã do Jabuti, faz parte dos dois poemas acreanos, Mário de Andrade nos mostra essa visão ampla do Brasil, essa diversidade cultural que há em nosso país. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Vejam que esse poema começa em um tom formal e depois ganha um tom mais coloquial, mais prosaico, um tom de oralidade, justamente para nos mostrar essa diferença cultural que há em nosso país. Enquanto um está abancado à sua escrivaninha, vive na região sudeste, em um espaço mais confortável, o outro desenvolve um trabalho braçal, difícil, tem vida cansada. Então aqui nós temos o intelectual e o seringueiro, pessoas que vivem em espaços tão distintos, com níveis culturais também bem distintos. Já na prosa destacam-se as obras Macunaíma e Amar Verbo Transitivo. Amar Verbo Transitivo faz uma crítica à sociedade paulistana, narra a história de um jovem que tem um envolvimento com uma governanta alemã bem mais velha, contratada pela família para iniciá-lo na vida sexual. É uma prática comum nesse período. Então aqui Mário de Andrade faz uma crítica à burguesia que, embora endinheirada, como se dizia, era incapaz de cultivar sentimentos verdadeiros. Essa crítica ao burguês se dá tanto na prosa como também na poesia. Basta nos lembrarmos do poema Ode ao Burguês, que Ode é um poema de exaltação, mas quando Mário de Andrade faz uma ode ao burguês é para insultar o burguês. Já no primeiro verso ele diz: eu insulto o burguês níquel. A outra grande obra de Mário de Andrade é a obra Macunaíma, que é conhecidíssima. Macunaíma, que o próprio autor a chama de rapsódia, que é uma forma antiga de poesia cantada, reúne mitos, lendas indígenas, histórias, provérbios. A cultura indígena está fortemente presente nessa obra, tanto em relação ao vocabulário como em relação aos personagens. Dessa forma, o escritor faz um resgate da cultura nativa, parte essencial da formação do povo brasileiro.
A obra Macunaíma foge à questão da verossimilhança realista, foge à estrutura linear, tradicional, é uma obra com características vanguardistas. Macunaíma é um herói diferente, um herói às avessas. Há aqui uma contraposição entre o herói do modernismo, dessa primeira fase, e o herói lá do romantismo, idealizado, com um caráter elevado, perfeito fisicamente, moralmente. Macunaíma é como se fosse o retrato do povo brasileiro. É um povo ainda em formação, sem um caráter definido. Por isso Macunaíma é chamado também de o herói sem nenhum caráter, justamente por representar esse povo em formação. Macunaíma é preguiçoso, esperto, ambicioso, gosta de trapacear, né? Ele consegue as coisas no jeitinho brasileiro. Macunaíma também tem qualidades, ele respeita os mais velhos, gosta de participar das danças da tribo dele. Então, Macunaíma é esse ser que representa um povo ainda em formação, não mais um povo idealizado, não é um índio idealizado, como acontece lá no romantismo, principalmente em José de Alencar, nas obras de José de Alencar. Macunaíma é esse índio diferente, né? Esse índio que reúne, como eu já falava, qualidades, mas também tem defeitos. E para fechar este vídeo sobre Mário de Andrade, eu vou ler o poema Quando Eu Morrer Quero Ficar, que é da obra Lira Paulistana, de 1942. Essa obra foi publicada 3 anos antes da morte do autor. Quando eu morrer, quero ficar, não conte aos meus amigos, sepultado na minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora, no Paissandu deixe meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça, esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaguará assistirão aos que há de vir, o joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus, adeus. Vejam quanto Mário de Andrade era apaixonado pela cidade de São Paulo, como eu no início do vídeo falei, não é, que esse autor era apaixonado pela cidade de São Paulo, e esse poema nos mostra bem isso, como ele deseja permanecer em São Paulo mesmo após a sua morte. Não deixem de assistir o próximo vídeo, onde eu falarei sobre Manuel Bandeira, outro autor que também faz parte dessa primeira fase do modernismo.